Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui finalmente para falar de Guerra dos Tronos, do George Martin, um vídeo que eu tenho antecipado já há bastante tempo, mas por conta de uma série de imprevistos não consegui gravar antes, mas finalmente ele chegou. Bem, o que eu vou falar aqui? Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência de leitura, ressaltando o fato de que eu não conhecia nada desse mundo, nada dessa série antes de ler o livro. Eu vou comentar um pouco sobre o próprio enredo, a construção, o estilo de narrativa, a questão dos pontos de vista e vou fazer análise de alguns pontos, da história que me chamaram bastante atenção, principalmente na questão da fantasia medieval, essa ideia que a gente tem, e também na questão de alguns personagens específicos que particularmente me interessaram. Eu espero que vocês gostem, não esqueçam de curtir, compartilhar e deixar nos comentários as suas opiniões, que vocês concordam ou discordam de mim. Mas vamos lá então. Começando pela experiência de leitura, eu sinto que foi uma leitura bastante agradável, o que me surpreendeu, porque é um livro bastante extenso. Ele é um livro denso, com uma história complexa, uma quantidade grande de personagens, uma quantidade grande de detalhes que são importantes para elementos da narrativa, mas ao mesmo tempo é fluida. Eu achava que seria uma leitura mais truncada, uma leitura um pouco mais arrastada, algo parecido com a experiência que eu tive lendo O Senhor dos Anéis, que também foi melhor do que eu imaginava a princípio, mas tinha vários momentos em que eu sentia que a história não avançava tanto ou ela se dispersava em aspectos que eu considerava paralelos e que acabava diminuindo o meu ritmo de leitura. No caso do Guerra dos Tronos, o meu ritmo de leitura não foi tanto ditado pela história em si, e mais pelo tempo que eu dispunha para ler. Eu só consegui entrar no ritmo da leitura mesmo lá para metade do livro e não foi tanto responsabilidade da história e mais pelo tempo que eu dispunha para me dedicar. Porque se vocês perceberem, essa edição que eu tenho, que é da Suma das Letras, além de ter muitas páginas, são quase 600, cada página é preenchida praticamente do início até o fim, com uma letra bem pequena. Então eu passo mais tempo em cada página do que em outros livros. E isso já cria uma certa sensação de cansaço. Então eu sinto que eu li muito, mas quando eu vejo, eu li 20 páginas, 30 páginas. E eu acho que foi um pouco esse processo de se acostumar com a leitura, se acostumar com a edição, que estava me prendendo mais no início. Depois que eu já peguei o ritmo, aí eu sinto que a segunda metade foi bem mais rápida. Eu não diria que foi tanto por causa da narrativa, porque a narrativa tem uma certa homogeneidade muito boa. Não tem partes que são arrastadas e partes que são aceleradas. Ela segue um ritmo constante, é claro, com acontecimentos que são mais importantes do que outros, mas que não fazem com que aqueles que não parecem tão importantes assim sejam vistos como encheção de linguiça, como apenas digressões para fazer a história render. Tudo ali está bem encaixado, está bem calculado, então a experiência em si é uma experiência bastante fluida. No entanto, tem algumas dificuldades sim. A principal dificuldade que eu notei foi pelas funções dos personagens, que de alguma forma parecem com funções que a gente tem no nosso mundo, principalmente esse mundo meio europeu, medieval que a gente tem no nosso imaginário, mas que não são exatamente assim. Então nós temos Septã, nós temos Mestre, nós temos Sor, temos a própria mão do rei, são várias categorias, várias posições que não são exatamente iguais às que a gente tem no nosso mundo, mas fazem alusões a elas. E aí, pra mim, foi um pouco difícil ir me achando, Os guardiões do rei, tem bastante coisa. A quantidade de personagens, a princípio, também me assustou um pouco, mas aos poucos eu consegui me acostumar também, até porque eu acho que o Martin consegue fazer bem a hierarquia dos personagens que têm mais relevância, daqueles que estão ali num segundo escalão e daqueles que estão ali de composição. Eles não vão ter um papel tão importante, é um papel mais de fundo para dar uma vitalidade para a história também, para não parecer que o mundo é vazio, em que os únicos personagens que agem, os únicos personagens que fazem alguma coisa são aqueles do núcleo. Então, a partir do momento que você vai entendendo essa hierarquia, fica mais fácil também de dar atenção para os personagens que realmente vão ter alguma relevância. E aí, dito isso,
eu acho que no final a história saiu com um saldo muito positivo. Eu gostei muito, eu pretendo continuar lendo, eu só não sei quando eu vou continuar lendo, mas eu quero mesmo me aprofundar nessa história porque ela me cativou. Os personagens me cativaram e o estilo de narração do Martin também me cativou. E aí, pensando nessa questão do estilo de narração e da história, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de, apesar de a gente saber muito bem o que acontece, é difícil sintetizar qual é o enredo desse livro, qual é a proposta dele. Se a gente fizer uma comparação, um livro que tem um enredo fácil é o Hobbit. Qual é o enredo do Hobbit? Um hobbit que se alia a um grupo de anões para conquistar um tesouro que está sendo guardado por um dragão. E no meio disso ele vive aventuras, passa por percalços. Apesar de eu ter tirado muita coisa da história, no geral é isso que acontece. Eu não tirei nada que seja elementar, nada que seja fundamental para essa história. A figura do Hobbit, os aliados do Hobbit que fazem ele entrar na aventura e o grande inimigo ou o grande antagonista que é o dragão. Já Guerra dos Tronos não é tão fácil assim. Guerra dos Tronos tem uma dificuldade da gente saber o que é de fato importante e o que não é, porque na prática tudo é importante. Todos os pontos, todos os plots que são desenvolvidos têm um grau de importância. E como essas tramas estão sobrepostas, não estão em sequência, é mais difícil para a gente fazer essa separação, porque aí sim a gente sente que tirou bastante coisa. E para dar um exemplo, eu vou ler a sinopse que está nessa edição que eu tenho, só para a gente fazer essa comparação entre o que tem na sinopse e o que de fato é o enredo, é a história do livro. Como Guardião do Norte, Lord Eddard Stark não fica feliz quando o rei Robert o proclama a nova mão do rei. Sua honra o obriga a aceitar o cargo e a deixar seu posto em Winterfell para arrumar a corte, onde os homens fazem o que lhes convém, não o que devem, e onde o inimigo morto é algo a ser admirado. Longe de casa e com a família dividida, Eddard se vê cada vez mais enredado nas intrigas mortais de Porto Real, sem saber que perigos ainda maiores espreitam à distância. Nas florestas ao norte de Winterfell, forças sobrenaturais se espalham por trás da muralha que protege a região. E nas cidades livres, o jovem rei dragão, exilado na rebelião de Robert, planeja sua vingança e deseja recuperar sua herança de família, o trono de ferro de Westeros. A princípio, essa é uma sinopse muito bem construída. Ela toca nos pontos principais e já apresenta alguns personagens que vão ter uma proeminência maior durante a narrativa. Aqui são citados 3, o Eddard Stark, que é o Ned, o rei Robert e o rei dragão, que na verdade é o Viserys, mas ela também deixa de lado uma série de outros personagens que vão ter um papel relevante para a história. Além disso, nós temos 3 tramas aqui já, ao invés de uma, para vocês verem como é difícil condensar essa história numa única trama para efeitos de síntese. Nós temos a trama do Ned, que assume um posto de mão do rei e precisa ir para o centro do reino. Nós temos a trama das forças sobrenaturais que estão crescendo, estão se movimentando além da muralha. E nós temos a trama de vingança do rei dragão, o Viserys, que quer recuperar o trono que foi perdido pelo seu pai. Então aqui a gente já vê que não é uma história simples e ao mesmo tempo fica imaginando quais vão ser as relações entre essas tramas, porque a princípio elas não estão tão relacionadas assim. O mais próximo seria a questão do Ned com a questão do Viserys, enquanto as forças sobrenaturais ficariam em paralelo, mas até isso seria já uma extrapolação, porque na prática a gente vê um personagem que está assumindo um novo posto, uma ameaça que está crescendo e um outro personagem que está tentando recuperar o que foi perdido. A sacada da história, a sacada do enredo é ir mostrando pra gente como que essa costura vai sendo feita, como cada trajetória de vida de cada personagem vai impactar na trajetória de todos os outros. Essa é a maior qualidade narrativa dessa história e ao mesmo tempo a maior dificuldade para você resumir. Já que uma vez que você tenta resumir, você vai acabar tirando, suprimindo partes que são integrais, são essenciais para a gente entender a narrativa. E aí, pensando nisso, eu acho que o grande ponto a ser levantado sobre a narrativa de Guerra dos Tronos é a questão dos pontos de vista, das perspectivas de cada personagem. Nós temos nada menos do que 8 pontos de vista responsáveis por conduzir a narrativa,
do Ned Stark, da Catelyn Stark, do Bran Stark, da Arya Stark, da Sansa Stark, do Jon Snow, do Tyrion Lannister e da Daenerys Targaryen, o que por si só já torna essa história um tanto complexa. E se vocês perceberem, o único personagem que tem um ponto de vista que aparece na sinopse é o Ned. O próprio Rei Robert e o Viserys não têm um ponto de vista específico para eles. Então a gente já percebe como a sinopse precisa mesmo abrir mão de muita coisa para manter uma certa coesão. E aí, a sacada do Martin é justamente fazer com que cada ponto de vista represente uma trajetória, mas ao mesmo tempo, esse ponto de vista abre um leque de outros personagens que aparecem ali. Por exemplo, no ponto de vista do Jon Snow, a gente vai ter acesso ao que acontece com a Patrulha da Noite, que é responsável por vigiar a muralha que está sendo ameaçada por essas misteriosas forças sobrenaturais. Então, a partir do Jon Snow, a gente tem acesso a vários outros pontos de vista de outros personagens. A partir do Tyrion Lannister, a gente também vai ter acesso a vários outros pontos de vista. Cada personagem que carrega uma perspectiva leva consigo também outros personagens que estão em volta dele, o que cria essa vitalidade para a história e ao mesmo tempo essa vivacidade, essa densidade para a narrativa, porque a cada momento a gente precisa entender o que está acontecendo ali a partir de uma perspectiva específica e como que isso gera repercussão nas outras. Nenhuma perspectiva conta a mesma história e nenhuma perspectiva é menos importante do que a outra. Tem alguns personagens que têm mais capítulos dedicados para eles, mas isso não faz com que os outros personagens sejam menos relevantes. Pelo contrário, faz com que a gente procure saber ainda mais sobre esses que têm menos espaço durante a história. E nessa questão do estilo, eu acho muito interessante que o Martin não tenha escolhido usar a primeira pessoa. É sempre a terceira pessoa do singular, mas ele adota uma estrutura um pouco diferente para cada perspectiva. Ainda que o narrador não assuma a voz do personagem, ele de alguma forma empresta a sua própria voz para o personagem. E aí cada capítulo tem um traço da personalidade daquele ponto de vista. Por exemplo, o Tyrion Lannister é um personagem muito sarcástico, é um personagem muito racional, é um personagem que tem um pensamento rápido e ao mesmo tempo uma ironia, uma autoironia muito grande. Então, nos capítulos com o ponto de vista do Tyrion, a gente vai ter uma narração também muito irônica, muito sarcástica, uma narração que se distancia um pouco mais dos eventos, justamente para poder analisá-los com mais cuidado, enquanto que a Sansa Stark é uma personagem muito mais sonhadora. Ela é uma menina jovem que aprendeu quase tudo sobre socialização, sobre relação entre as pessoas, a partir de histórias, contos de fada, canções, e então ela tem uma tendência a romantizar a sua própria vida, a filtrar aquilo que acontece com ela pelas histórias, pelas canções que ela ouviu. Então a narração também vai fazer um pouco isso. Vai ser uma narração mais digressiva, uma narração que sempre compara o evento real com uma canção, com uma história, uma narração que sempre vai pensar muito sobre as coisas que acontecem, procurando o que seria o melhor, procurando sempre algo que seja mais belo para aquele acontecimento, ainda que sejam acontecimentos muito terríveis. O Jon Snow, por outro lado, é um personagem da ação. Ele muitas vezes vai ser precipitado, impulsivo, e isso faz com que a narração também seja mais acelerada, seja uma narração de combate, uma narração que está sempre procurando correr atrás de alguma coisa, já que esse é o ponto de vista dele. E além disso, ele também é muito inseguro, porque ele é um bastardo. Então a narração vai mostrar em vários momentos ele sendo inseguro, ele tendo esse pensamento um pouco mais reflexivo, no sentido de eu não sei se eu deveria fazer isso, eu não sei qual é o meu lugar, eu não sei em quem eu posso confiar. Tudo isso vai compondo a personalidade dele a partir do estilo narrativo. Então eu acho que realmente é uma escrita muito cuidadosa, é uma escrita muito com personalidade,
Cada personagem tem uma voz única e cada voz vai contribuir para a história. Não tem nenhuma voz, nada que seja alheio, nada que seja desnecessário ou pareça excessivo. Pelo contrário, a gente sempre quer mais, a gente quer saber mais, a gente inclusive quer saber mais sobre aqueles personagens que não têm um ponto de vista. Então eles são dependentes de um ponto de vista específico para aparecerem. E eu acho que o grande personagem que representa isso é o Robb Stark, que é o filho mais velho do Ned e que não tem um ponto de vista próprio. Então a gente só sabe sobre ele a partir do ponto de vista do Bran, que é o seu irmão, do Ned, que é o pai, do Jon Snow também, que é um irmão, né, meio irmão, e principalmente da Catelyn, que é a mãe dele. Ou seja, a gente compõe a imagem desse personagem a partir do ponto de vista de todos os outros narradores. Isso é muito interessante, porque o Robb vai ter um papel central para a narrativa, mas ele mesmo não vai tomar a dianteira da narrativa. Ele não vai ser aquele que vai ter um próprio ponto de vista. Ainda falando sobre o estilo de narrativa do Martin, como ele consegue criar uma história bastante fluida, que não parece empacada, não parece encher linguiça, um elemento que me chama a atenção é como ele coloca o infodump, como ele insere elementos sobre esse mundo sem parecer que interrompeu a narração para ficar explicando as coisas. E aí o que eu percebi é que ele usa uma estratégia muito interessante de sempre colocar esses elementos de explicação em momentos de transição. Por exemplo, um personagem está viajando, o personagem está correndo por aí com um cavalo, e aí enquanto ele corre com um cavalo, a narração começa a falar alguma coisa sobre o mundo, sobre o passado desse personagem, sobre as suas crenças, sobre as lendas daquela região, sobre algum ponto político que vai ser importante para a história. Então a gente não sente que a história parou. A gente sente que está quase como se estivesse ouvindo os pensamentos do personagem ou mesmo uma história sendo contada enquanto aquela viagem, enquanto aquela transição acontece. Então ele consegue encaixar muito bem essas explicações sem interromper o fluxo narrativo. Revela um apuro, um cuidado na hora de transmitir as informações para o leitor, sem dar a impressão de que está explicando para o leitor as coisas, de que o leitor, na verdade, é uma pessoa burra que precisa que tudo seja explicado para ele. Muito pelo contrário, ele vai contando que o leitor está acompanhando a história, está acompanhando os detalhes, e aí ele vai lá e coloca uma cena ou um diálogo em que a explicação vem de uma forma mais direta, mais estruturada. Agora eu queria falar um pouco sobre o mundo, mas pensando nessa ideia de um gênero de fantasia medieval, que ficou muito popular por causa do Senhor dos Anéis, mas que acabou se tornando quase sinônimo de fantasia em alguns momentos. O que eu acho interessante aqui é que, nesse livro especificamente, a fantasia mesmo não tem proeminência. Ela fica mais num segundo plano, às vezes até como pano de fundo. A gente tem elementos fantásticos, mas esses elementos fantásticos não são o motor da história. Não nesse livro específico. É claro que provavelmente nos outros livros a fantasia vai assumir um papel mais importante, mas nesse aqui ela está compondo o cenário. A gente tem os caminhantes brancos, que são seres fantásticos. A gente tem os dragões, obviamente, que são seres fantásticos. Temos os lobos gigantes, que também são seres fantásticos, mas tudo muito pontual, tudo muito bem integrado à história, de maneira que você não sinta que é algo absolutamente fantástico, algo absolutamente maravilhoso. É um mundo normal que tem esses elementos na sua estrutura, o que eu particularmente acho muito interessante. Até porque o ponto principal da história não envolve necessariamente a fantasia, mas envolve as tramas humanas. Envolve questões políticas, questões de confiança, questões que estão muito mais no terreno do natural, do social até, do que do maravilhoso. E a dita parte medieval eu acho muito interessante porque o Martin tem consciência de que não é a Idade Média tal como nós conhecemos. Não é aquela Idade Média europeia ali, especificamente entre os anos 1000 e 1400, que principalmente está na região da Inglaterra, pegando um pedaço ali da França, etc, etc. Tem rei, tem cavaleiro, tem dama, tem toda uma aparência medieval,
mas que não deixa de ser ficcional. A começar pelas funções, como eu falei no início. A mão do rei não é uma função que existiu na Idade Média ou na Idade Média Europeia, tal como a conhecemos. A mesma coisa, o sor, o mestre, a septã, são funções inventadas que fazem parte dessa história e que, de alguma forma, traçam um limite, mostrando que, apesar de essa história flertar com elementos do medievalismo, ela não quer ser uma história medieval. Então essa, por exemplo, seria a diferença entre esse livro e um Bernard Cornwell, por exemplo, que leva muito mais a sério essa questão histórica mesmo da Idade Média, ainda que sejam também histórias de aventura, histórias que tenham algum elemento fantástico. Por fim, eu sei que o vídeo está ficando uma coleção de impressões, mas é porque eu realmente não consegui pensar em algo que seja unificador de tudo que eu senti durante a leitura. Então, estou colocando aqui as coisas que eu pensei, as coisas que eu fui refletindo durante o processo. E aí, dessas coisas, a que mais me chamou a atenção foi a questão da maternidade. Se tem um elemento que eu diria central para a Guerra dos Tronos, não seria a fantasia, não seria nem a trama política, seria a maternidade. O que por si só é muito interessante quando a gente entende que o protagonista dessa história é o Ned Stark. É um homem, é um pai, mas ele não tem uma relação com a sua própria mãe e ele obviamente não é uma mãe. É muito interessante isso porque apesar dele estar nessa posição central, é a maternidade como tema que vem para o primeiro plano. E nisso a gente tem 4 mães, cada uma com uma característica própria, que assumem um protagonismo muito interessante para a história. 2 delas têm pontos de vista e 2 não têm. São a Catelyn Stark, a Lysa Arryn, a Cersei Lannister e a Daenerys Targaryen. Cada uma delas tem um filho específico com o qual elas se relacionam mais e que vai ter também uma importância para a trama. A Catelyn tem o Robb, que vai ser o sucessor do pai porque é o mais velho, é o herdeiro da casa. A Lysa tem o Robert, que é um menino muito frágil, um menino muito enfermo, tem uma série de problemas de saúde e por isso ele vai ser muito mimado por ela. A Cersei tem o Joffrey, que assume o reinado depois que o pai morre, e a Daenerys tem o Rhaego, que infelizmente não vem a nascer, ou ele nasce meio esquisito, né? Vamos dizer dessa maneira. O que acontece? A relação entre essas mães e esses filhos em específico vão ser muito desenvolvidas porque elas vão espelhar atitudes diferentes em situações semelhantes. A gente tem, por exemplo, a Catelyn e a Cersei, as 2 com filhos que são mais velhos e são herdeiros. A gente tem a Lysa com um filho que também seria herdeiro, mas é um filho sem pai, um filho enfermiço. E a Daenerys também que teria um filho nessas condições, um filho sem pai, um filho que teria um problema que não chega a se concluir. Como que eu interpreto essas diferentes maternidades? A maternidade para Catelyn é formativa. Ela entende que o seu papel enquanto mãe é de preparar o Robb para ser um herdeiro, para ser o novo senhor da família. Ela tem uma consciência muito aguda de que enquanto exerce autoridade sobre ele como mãe, não pode controlá-lo porque isso vai enfraquecer a posição dele no futuro como senhor. Ela precisa treiná-lo na tomada de decisões, no raciocínio, no estudo e, obviamente, na política, nas relações políticas. Por isso que a gente vê o Robb muitas vezes assumindo a responsabilidade que lhe cabe por ser o sucessor do seu pai, mas ao mesmo tempo com uma insegurança. E é nesses momentos de insegurança que ele recorre à mãe. Muitas vezes a gente vê ali o senhor de Winterfell e o filho da Catelyn se misturando de certa maneira porque ele ainda não está formado. Ele está nesse processo de descoberta, nesse processo de desenvolvimento. Por isso, a Catelyn é muito cautelosa em como ela interfere nas decisões do Robb e como ela vai transmitir o seu conhecimento, a sua experiência para ele. Ela precisa que ele assuma uma autonomia justamente para não ficar dependente dela, mas também não ficar desamparado, porque ela faz isso na ausência do pai.
Já que o Ned não está presente, ela precisa assumir essa responsabilidade. Já para Lisa Arryn, que é irmã da Catelyn, a maternidade é um refúgio. Ela encontra no filho um último refúgio de paz no momento de tribulação. E é por isso que ela tanto mantém o filho muito preso a ela, como vai criando um mundo de fantasia para ele, justamente para que ele não possa encarar o mundo como tal. O Robert, assim como o Robb, apesar de ser muito mais novo, também é um herdeiro de uma casa e também não tem o pai presente porque foi morto. Ele precisa ser treinado para adquirir habilidades de decisão, de comando, de estratégia para assumir o seu posto. No entanto, a Lisa o mantém preso porque a partir do momento em que ele assume a posição de senhor, ele deixa de ser filho dela. E como para ela a maternidade é refúgio, enquanto o Robert for dependente dela, enquanto o Robert for seu filho em todas as esferas de cuidado possíveis, ela vai continuar vendo sentido na sua própria vida. Por isso ela acaba mantendo o menino preso num universo de fantasia, num universo de mentiras mesmo que ela vai contando para ele, para que ele não possa crescer. E ela usa muito a enfermidade dele, a sua fragilidade de saúde, como desculpa, como um pretexto para mantê-lo nessa posição de dependência extrema. Já a Cersei encara a maternidade como um acesso ao poder. Ela tem muita consciência de que enquanto mulher nesse mundo patriarcal, ela nunca vai ter condições de assumir o poder de maneira direta. Ela não pode governar como rainha. Ela sempre vai ser esposa de um rei ou a mãe de um rei. E aí, nesse ponto, ela vê o Joffrey como esse acesso indireto ao poder. Já que ela não é capaz de controlar o marido, é muito mais fácil controlar o próprio filho. Então ela treina o Joffrey tanto no apego a ela mesma, mas principalmente de uma forma mimada, de maneira que o Joffrey se sinta no direito de ser o rei e que possa tomar todas as decisões que ele quiser. Porque a partir do momento em que o Joffrey assume o trono, ela também assumiria o trono através dele. E aí que está a falha da Cersei, ou a sua dificuldade de enxergar, que no momento em que ela cria um filho num mundo patriarcal, e esse filho assume o poder, ele vai começar a prescindir da influência da mãe, já que ela o tempo todo o educou como o rei legítimo, como aquele que tem todo o direito a governar e cujas opiniões não podem ser contestadas. Ela pensava nisso, tendo como planejamento ela não ter as suas opiniões contestadas quando influenciasse na vida do filho. Mas ela não contava que o filho ia dispensá-la enquanto essa figura de poder, essa figura de aconselhamento, a partir do momento que ele assume o trono. E por fim, eu diria que a Daenerys vê a maternidade como um renascimento. Ela não consegue ter um filho propriamente. O Rhaego nasce, como eu disse, esquisito, então ele acaba sendo morto logo depois. E a princípio ela seria essa mãe sem filho. Mas a maternidade para ela também é uma continuidade do relacionamento que ela tinha, também é o caso de um pai que é morto, e ela via no filho esse renascimento da casa Targaryen. Ela seria a herdeira legítima do Trono de Ferro, já que o Viserys também morre, e através do filho ela poderia reconquistar o trono e reivindicar o seu lugar numa posição nova, porque ela também já era a Khaleesi, aquela que casou com um Khal que pertence à cultura dos Dothraki. Para ela, esse filho era uma oportunidade de ela mesma renascer e ter uma nova vida, porque a vida pregressa dela é uma vida de sucessão de traumas, uma sucessão de perdas. Ela perde a própria vontade, ela perde a própria autonomia, tudo isso. Ela perde o irmão, perde a família, depois ela acaba perdendo o marido e perde o filho. Se a vida da Daenerys é uma vida de perda, quando ela assume a posição de mãe, e aí não mais mãe de um ser humano, mas mãe de um dragão, que é a parte final da história, quando ela consegue fazer os dragões renascerem, os dragões renascem junto com ela. Ela renasce através do renascimento dos dragões, que naquela época já eram dados como instintos. Nesse processo, ela vê a maternidade como quase uma automaternidade, já que ela também não teve acesso, ou pelo menos um acesso
fácil a sua mãe. Quando os filhos nascem, ela nasce também de novo para uma nova vida. E eu diria que ainda teria uma quinta mãe que tem uma relevância para a história, mas que ela não está presente, que é a mãe do Jon Snow. Ela é a mãe ausente. Numa situação em que o pai está ausente em diferentes núcleos da história, no Jon Snow é a mãe que falta. É essa mãe que ele não conhece porque é um bastardo e de quem o pai se recusa a falar, que ele precisa e que de alguma forma, nesse vácuo, é que o Jon Snow começa a criar a sua própria personalidade. Ele tem uma personalidade muito atrelada ao pai, que é o Ned, mas ele não é um Stark, ele não pode ser um Stark. E ele não tem um outro lugar onde se apoiar porque não tem a mãe. Esse lugar vazio da mãe, de alguma forma, vai atrair o Jon e vai ser responsável para ele se ir constituindo como pessoa, enquanto um guerreiro, enquanto um ser humano e enquanto um personagem. Nesse sentido, a gente vê como a maternidade é relevante, é importante em vários dos núcleos da história e que isso me chamou muita atenção. Eu acho que vale muito a pena de ler a história por esse prisma e que é muito interessante justamente porque num mundo fantástico, num mundo de guerra, né, o título do livro é Guerra dos Tronos, a princípio a gente não imaginaria que a maternidade assumiria um papel tão importante assim. É isso, gente. Eu espero ter feito algum sentido. Eu espero que esse vídeo tenha ficado com alguma coerência. Eu espero que vocês tenham gostado também. E, de novo, né, reafirmo para se inscrever no canal, comentar, curtir, compartilhar, porque isso me ajuda demais e, inclusive, me estimula a fazer mais vídeos. Eu queria agradecer novamente pela atenção e saber da opinião de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau!